Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu prometi uma parábola. E novamente, a parábola apresentará o personagem chamado Woe. E se você nunca ouviu isso antes, o Woe é cada humano. O Woe realmente não é um gênero. O Woe é um Woman. E nisso nós o chamaremos de ele, porque faz sentido em sua língua fazer desta forma. Mas isso é para todos vocês. De alguma forma é uma história que alguns de vocês reconhecerão. E de alguma forma não. É porque ela é metafórica. Meus queridos, parábolas sempre têm uma mensagem. Parábolas sempre serão metáforas de outras coisas. Às vezes eu as explicarei, outras vezes não. Mas nós faremos isso conforme nós prosseguimos nesta. Eu vou dar a ela o nome, o Woe e seu quintal. Imediatamente você sente que talvez o quintal não seja um quintal. E você estaria certo. E no momento nós contaremos mais, em um instante. O Woe tinha um quintal. E durante toda a sua vida, era tão importante para ele. E como tantos de vocês que tiveram um quintal. Vocês podem se lembrar, talvez, se você viveu lá tempo bastante. As coisas que aconteceram e que foram parte da sua juventude. Literalmente, vocês se lembrarão, talvez, quando você era pequeno, e as coisas foram adicionadas a ele, e as coisas que permaneceram as mesmas, as coisas que você contava. O quintal, neste caso em particular, é a sua realidade, é você. É como você pensa, é como você faz as coisas. E é claro, todos aqueles são formatados quando você era muito jovem. E no caso de Woe, ele se lembrava tão claramente no dia em que seu pai trouxe uma árvore. A árvore já era muito grande. Papai trouxe um pedaço de equipamento que agora ele sabe que era um perfurador. E ele perfurou um buraco e colocou então a árvore. E todo o motivo para aquilo era para o Woe. A árvore foi colocada quando o Woe era pequeno. Na verdade, ele tinha quase 5 anos, mas ele se lembra dela. E seu pai disse: "Essa será a sua casa na árvore. E quando você for um pouco mais velho, Woe, nós a construiremos juntos, e você a adorará." E é isso que aconteceu. E alguns anos passaram, e o Woe observou aquela árvore crescer. E os galhos puderam eventualmente apoiar ele mesmo, seu pai e outras coisas. E eles começaram sua casa na árvore. A casa na árvore, meus queridos, representa a infância. No caso de Woe, foi uma boa infância. E ele se lembra dela, de forma muito vívida. Mas ele se lembra de algo mais, sobre o qual ele ri até mesmo hoje. Quando o pai dele construiu a casa na árvore, muito lentamente, de forma muito metódica, muito bem construída, o pai dele encontrou 2 barris de óleo, quase como se fossem lixeiras, que estavam abertas na parte de cima, e ele os virou de cabeça para baixo, e os colocou próximo da árvore, para poder apoiar uma parte da casa da árvore. Agora, o que é significativo nos barris foi que através dos anos que seguiram, mesmo na idade adulta de Woe, os barris permaneceram no mesmo lugar. E aquilo foi porque eles eram, em última instância, funcionais. Mesmo depois que a casa da árvore tinha ido embora, ele se tornou então uma mesa de piquenique. Eles colocaram uma madeira sobre ela. E é lá que vocês tinham suas festas, do lado da árvore. É ali que vocês queriam sentar-se para a sombra. Se vocês tivessem um projeto no quintal, se você quisesse construir qualquer coisa, os barris apoiavam a mesa para aquilo. Era uma mesa de projetos. Os barris nunca se moveram. Interessante, alguns dos vizinhos perceberam aquilo. "Uou, alguma vez você vai mover aqueles barris?" E ele disse: "Eu acho que não."
E então se tornou uma piada. E a piada foi, eles disseram: algum dia duas coisas acontecerão. Ou um rato aparecerá, ou moverá os barris. E aquela era a piada da vizinhança. Os barris não se moviam, meus queridos. Em seu quintal também, vocês têm barris. Vocês nunca os moveram. Vocês não podem movê-los. Vocês nunca pensaram em movê-los, devido às verdades centrais. Pergunta: você os colocou lá? Ou será que foi o seu pai? E isto é uma metáfora, porque talvez alguns de vocês não tenham pais. Mas vocês compreenderam, eu sei que vocês entenderam, que pessoa importante em sua vida colocou aquelas coisas lá, que se tornaram ultimamente estacionárias. E você não move elas, você nunca moveu. Mas você usa o tempo todo, porque ela funciona. E funciona. Aquela árvore continuou a crescer. Ao mesmo tempo que ela continuou a crescer, eu falarei sobre a casinha de brinquedo. É que aqui nós ficamos específicos com relação aos gêneros. O Ou recebeu uma casa na árvore, porque é isso que os garotos querem. Mas ele também recebeu uma casinha de brinquedo. Seu pai e seus amigos construíram uma casinha de brinquedos. Se nós olharmos para os gêneros, se o Ou é um homem crescendo, ele também é uma garotinha também. E ele queria uma casinha de brinquedos. Então nós estamos honrando a ideia dos gêneros aqui também. A casa de brinquedos também representa a criança interior. Os lugares onde as festas eram dadas, onde vocês brincavam de casinha, onde vocês fizeram comidas que eram de fantasia, onde era uma floresta, onde eram muitas coisas. Era quando a mãe e o pai iam para o trabalho e vocês brincaram na casinha, no quintal. E o quintal então se torna a sua infância, a sua vida, seu sistema de crença. E a árvore, bem, a árvore ela continua crescendo, continua crescendo. É isso que você se apega, porque há certas coisas na vida que você precisa saber que são sólidas. E se elas não forem sólidas, meus queridos, é difícil. Você precisa ter algo para se apoiar, algo que você pode contar. E a árvore de Ou era isso. Mesmo depois que a casa da árvore tivesse ido embora, ele se apegava àquela árvore. E ela cresceu e logo, aquela árvore era enorme. Na verdade, era quase tão grande quanto o quintal ele mesmo. Era uma folhagem como numa floresta. Ela fazia sombra em todo o quintal. O Ou entrava no quintal quando ele era adulto. Pegava o seu drink, um canudinho e sentava-se em sua cadeira. E ele dizia: "Isso é bom." E tudo ao redor dele, e as reminiscências. E ele dizia: "Ah, isso é um bom lugar. Eu adoro essa árvore. Obrigado, barris, por estarem aí. E a casinha de brinquedo. Eu posso lembrar-me de coisas boas sobre minha vida." E então ele refletiu: sim, é claro que houve coisas negativas também. E ele começou a listar algumas dessas coisas. E ele disse: "Ah, eu passei por elas, porque eu sou uma pessoa equilibrada." "Mas e que tal os ratos?" Ele disse: "Nós temos ratos. E é claro, eles não vêm do meu quintal. Eles vêm do quintal do vizinho. Agora eu não contarei isso ao meu vizinho, que ele tem ratos, que vêm para o meu quintal, porque eu amo o meu vizinho. Há certas coisas que não se diz ao seu vizinho, ou aos seus amigos. Você não fala a eles sobre os ratos. Você não fala para eles como criar os seus filhos. Você apenas os ama. Então eu lidarei com os ratos. Eles representam coisas negativas. Eles vêm e vão, não sei como. Eles vêm pela cerca." Agora, os ratos são, é claro, os desafios na vida. São as coisas para as quais você olha, que você não quer lidar, mas você precisa lidar com elas. E você lidará com elas.
Às vezes, em alguns quintais, há muitos ratos. E é aí que você entra em disfunção, estresse. É aí que você tem saúde fraca. Mas o Uou tinha uma boa ideia sobre a vida. E ele lidava com os ratos. O Uou era equilibrado. Ele era um bom Uou-man. E então houve as cobras. Agora ele não sabia como as cobras estavam entrando, mas ele compreendia que as cobras podem passar debaixo das cercas. E não havia muitas mais. Quando havia, ele tinha medo das cobras. Ele não queria fazer parte daquilo. Ele entrava na casa e se escondia. E chamava alguém para poder pegar as cobras. A cobra era sempre os medos de algo que vocês não podiam consertar. Era o medo da morte, da doença. Era qualquer coisa que estivesse além dos ratos. E o Uou disse: eu lido com essas coisas. Eu sei como lidar com essas coisas. Nós nos livramos das cobras. E eu retorno para o lugar onde eu posso sentar na cadeira, beber a minha bebida e dizer: estou bem, eu estou bem. E lá estava ele, até uma certa data. E então veio o terremoto. O Uou pode lembrar-se de sentar lá e beber sua bebida, sabendo que tudo estava bem, até que o terremoto chegou. Ele tremeu e sacudiu, e ele sentiu aquela árvore rachar. Um galho ou dois caíram. A casinha de brinquedo estava inclinada. Todas aquelas coisas que ele estava tão feliz com elas. Ele não foi ferido. Seus vizinhos não foram feridos. Ele olhou ao redor e ele sabia que ninguém tinha perecido, mas já houve muitas mudanças. E depois dele se recuperar daquele evento, ele olhou ao redor e disse: eu não sei o que aconteceu, mas ainda está tudo bem. A árvore está um pouco diferente. A casinha de brinquedo está um pouco diferente. Mas eu acho que está tudo bem. Até que os inspetores vieram. Agora os inspetores podem ser quase qualquer coisa em sua vida, mas eles realmente representam a autoridade. Às vezes eles não representam a autoridade. Eles representam epifania. Interessante, não é? Qualquer coisa que pediria a você para mudar o seu quintal. Mas nesse caso em particular, ele sabia que precisava mudar, porque o terremoto havia acontecido. Interessante, se você olhar para esta parábola, houve aqueles em sua vizinhança. Você está pronto? Que não tiveram nenhum terremoto. Mas ele teve, e também o vizinho mais próximo. Isso diz a vocês um pouco sobre as coisas não faladas em uma parábola. O Uou era uma velha alma. O Uou era um bom Uou-man. O Uou tinha uma consciência que estava pronta para evoluir. E esse terremoto mudou o seu quintal. E as autoridades vieram e disseram: vamos falar sobre a árvore. E o Uou disse: não, se você veio me contar sobre a árvore, que ela tem que ir embora. É você que vai. E eles disseram: não, ela não precisa ir. Ela é pesada demais. E eles começaram a explicar Gaia para o Uou. Eles disseram: na floresta, Gaia toma conta das árvores. Naturalmente ela os poda através de fogo, doença, qualquer coisa que seja. Há sistema que cuida das coisas. Mas você tem árvore que você escolheu plantar fora da floresta. Isso significa que você é responsável por aquilo que Gaia normalmente faria. A árvore precisa ser podada. Você deveria ter podado já há muito tempo. Meus queridos, se você seguiu até agora, podar aquela árvore é aquela coisa na qual você se apega para ter força. Podar a árvore, na verdade, poderia significar, dependendo de quem está aqui e de quem está ouvindo, que você precisa reavaliar sua realidade de forma regular em sua vida. O Uou não tinha feito isso. A maioria das pessoas não fez.
A maioria dos humanos não fez. A árvore, e de repente eles estão dizendo que você precisa podá-la. Uou disse: eu não quero observar isto. Você me garantirá que a árvore ainda estará viva? E eles disseram: não apenas viva, mas ela viverá por décadas. Talvez até mesmo mais do que você, Uou. É uma bela árvore. Nós não a machucaríamos. Nós apenas vamos podá-la para que ela possa crescer melhor. E quando terminou, Uou retornou. Ele não sabia o que ele veria. Ele entrou no quintal e caiu de joelhos soluçando. Eles não podaram, eles a mataram. Eles não mataram, é claro, mas para Uou, ele nunca tinha visto uma árvore podada, e daquela forma antes. Não havia mais folhagens, não havia mais galhos. O engraçado bastante ao longo de toda a vida dele. Ele tinha percebido muito mais insetos que picam, mas agora não haviam nenhum. E ele não percebeu que a árvore é que estava trazendo os insetos para ele mesmo, enquanto ele estava bebendo os seus drinks. Eles foram embora. E ele precisará usar óculos de sol, porque há luz demais. Já não há mais sombras. E o inspetor disse: não se preocupe, haverá, muito em breve. Não demora muito tempo. E eles crescem rápido, acredita em mim. Ele não gostou do que ele viu, de forma alguma. Ele compreendeu o que ele estava dizendo, mas a sua árvore, que ele tinha, foi embora. A árvore que ele conhecia foi embora. As sombras, os galhos, eles foram cortados, até o nada. E então os inspetores disseram: eu espero que você não se importe, Uou. Mas no processo de podar a árvore, nós precisamos remover os barris. E Uou disse: você moveu os barris? Sim, tudo bem, Uou. Você moveu os barris? Sim, Uou. E Uou disse: tudo bem, tudo bem. Uou orou ao redor e se perguntou se os ratos estavam chegando. E eles moveram os barris. Quando nós movemos os barris, nós percebemos algo, Uou. Você sabia que você tem um ninho de cobras lá? O quê? Sim, elas estavam nos barris o tempo todo. Alguma vez você já olhou debaixo daquelas coisas? Por quantos anos eles têm estado lá, Uou? E ele não tinha percebido. A vida inteira ele nunca tinha olhado debaixo deles. Era de lá que estavam vindo as cobras. Olhem para a metáfora aqui, meus queridos. As coisas que vocês nunca tocariam. As coisas que foram verdades absolutas para você. As coisas que seu pai colocou lá. Se você removesse, seria quase uma afronta à sua memória. Simplesmente não se move essas coisas que são importantes para vocês. Que talvez o seu pastor, seu padre, sua mãe, seu pai ou aquele professor que você ama tanto. E aqueles barris não eram movidos, porque aquilo seria não honrar a memória deles. E debaixo dos barris estavam as cobras, porque eles nunca foram removidos. Eu acho que você entendeu. Sinto muito dizer isso a você, Uou, mas aquela casinha de brinquedo, você vai ter que se livrar dela. Nós poderíamos consertá-la, mas vai custar muito. Seria melhor se você simplesmente se livrasse dela. Sabe, ela não é uma estrutura autorizada. Ela não tem nenhum fundamento. Ela está inclinada. Ela pode cair sobre você. O Uou estava mudo naquele momento. E ele disse: vai adiante, tire a casinha. E eles atiraram. E o Uou retornou no dia seguinte. Ela tinha ido embora. Ele encontrou o inspetor. E o inspetor disse: sabe, foi mais difícil do que nós pensávamos, tirar aquela casinha de brinquedos. E ele disse: por quê? E eles disseram: bem, porque havia um ninho de ratos nela. Você quer dizer que eles não estavam vindo do outro jardim? Do outro quintal? Não, eles estavam vindo do seu.
da sua casa de brinquedos. Uou, quão frequentemente você entrava naquela casa de brinquedos? E o Uou disse: bem, eu não faço isso desde a infância. Ela simplesmente tem ficado aí. É apenas uma memória. Eu quero que vocês olhem para isso, meus queridos. Há aqueles de vocês que ainda têm a memória da casa de brinquedo. E vocês não irão para aquela criança interior, porque foi dito a vocês por alguém que se você for um adulto, você precisa pensar como um adulto. Você não ri como uma criança. Você não é uma criança mais. Você não grita como uma criança. Você não fica de quatro como uma criança mais. Eu estou dizendo a você. Meus queridos, ouçam, ouçam, ouçam. Se você for visitar sua criança interior, isso salvará sua vida. A sua criança interior é quem você é. Esta é a beleza de uma criança em sua inocência. Ele nunca foi lá. O Uou é uma velha alma, e ele era equilibrado. Mas conforme ele ignorava aquelas coisas, simplesmente deixava elas lá. Vieram então os ratos, e então vieram as cobras, e todas as outras coisas. Não muito tempo depois, o Uou se encontrou no quintal, em sua espreguiçadeira, tomando seu drink com canudinho, usando óculos de sol, porque o sol era ofuscante, e ele percebeu algo imediatamente. Cores. As flores estavam vindo, e elas nunca estiveram lá, durante toda a sua vida. E ele percebeu que todas as coisas estavam bem. A árvore, ele ainda podia abraçar-se a ela, apoiar-se a ela ainda. Era seu apoio. Mas ela podia ter novos galhos, diferentes tipos de sombras. A casa de brinquedo em sua própria mente e a casa da árvore ainda estavam lá. Ele podia lembrar-se dela. Ele podia rir, podia gritar. Os barris, eles foram removidos. Quem quer velhos barris no seu quintal? Esta é a parábola. Como está o seu quintal, meu querido, minha querida? Quantos de vocês sentiram o terremoto? Agora deixe-me dar-lhe um outro segredo. O terremoto é diferente para todos vocês. Foi ontem, foi em 2012, talvez seja amanhã. Algo que sacode os fundamentos da sua crença. E não precisa ser algo negativo. Você pode deixar esse lugar e compreender tudo isto. Antes de você ir para a cama esta noite, você poderá ter uma epifania e dizer: eu reconheço meu quintal. Ele não está bonito. Eu não quero um terremoto. Eu apenas quero uma nova árvore. E essa seria a sábia velha alma dizendo: eu não preciso chegar ao zero para poder compreender essas coisas. E então haverá outros que terão questões em sua vida, que levarão eles para um lugar onde eles precisarão encarar coisas que eles não conseguiriam encarar. E você gritará com Deus e perguntarão: o que aconteceu? Por quê? O que eu fiz? Por que eu estou aqui? O que está acontecendo comigo? Eu estou conversando com alguém na plateia. Eu sou uma boa pessoa? Eu sou uma boa velha alma? Eu acredito nessas coisas. Por que isso está acontecendo comigo? E a resposta é: porque você é cabeça dura. E você sabe disso. E você precisará passar por isso. E você sairá do outro lado, com luz. E a árvore será podada, mas isso não a matará. E você saberá do que eu estou falando, meu querido. É assim que vocês são. Cada humano absolutamente, elegantemente diferente, em cada simples aspecto. Mas todos vocês têm um quintal. Reflita sobre essas coisas, sobre a luz das mudanças no planeta e as mudanças que poderão ter que acontecer em sua consciência. Até mesmo naquilo que você acredita, quando eu perguntar quem é você.
De volta à mensagem desta manhã. Quando vocês começaram a analisar quem vocês poderiam ser neste planeta e para que você estaria aqui, e as respostas são belíssimas. A majestade nas respostas, a magnificência em todas as realizações, quando vocês começam a responder uma a uma. Esta é a mensagem de Cryon, e tem sido a mensagem por muitos anos. Nós apenas a contamos de forma diferente a cada vez. E é assim,